capítulo 5, eu quero trazer aqui 2 versículos da palavra do Senhor, um tema muito polêmico, e a gente vai meditar hoje nas Escrituras, versículo 31 e o versículo 32 das Escrituras, da palavra do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Está escrito, Mateus 5, 31 e 32. Também foi dito: aquele que repudiar a sua mulher, dele carta de divórcio. Olha o que é, olha o ensinamento de Cristo. Também foi dito. Aí ele vem no versículo 32: eu, porém, vos digo, qualquer que repudiar sua mulher, vírgula, tem uma palavra importante, exceto em caso de relações sexuais ilícitas, vírgula, a expõe a tornar-se adúltera. E aquele que casar com a repudiada comete adultério. Diga-se: Senhor Jesus, fale conosco através da sua palavra. Fiquem à vontade, podem glorificar ao nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, quando nós chegamos a um tema e uma passagem bíblica como esta aqui, nós notamos o valor talvez de um estudo sistemático. A importância de estudar, ter um estudo sistemático do ensino relativo à Escritura Sagrada. Muito importante. Eu não posso pegar em cima desses 2 versículos e apenas analisar esses 2 versículos sem olhar todo o contexto que Cristo está trazendo aqui. E eu não posso deixar também de ver outras passagens que Jesus também, através da palavra do Senhor, pode trazer grandes ensinamentos para todos nós. Então, quão frequentemente se ouve um sermão calçado sobre um texto como este? Dificilmente, não é uma verdadeira a declaração que essa é uma espécie de questão que os pregadores tentem de evitar. A maioria dos pregadores abandona esse texto e naturalmente, ao fim fazer esse tipo de trabalho, eles tornam-se culpados de um pecado. Quando eu fujo de ministrar algo do Senhor, quando eu quero fugir, quando eu quero correr do Senhor por ministrar um texto da palavra do Senhor, eu peco contra o meu Deus. A gente fala tanto de pecado, mas por isso que Deus colocou no meu coração, porque se eu fugisse, eu estaria errando pelo nosso Senhor. A importância de trazer, explicar o texto, mesmo as pessoas, porque as pessoas nisso aqui, é tão leiga o tal do divórcio, que as pessoas não entendem, vai às vezes pelo seu achismo, por aquilo que ouve, por aquilo que talvez pensa, e não consegue observar o ensinamento das Sagradas Escrituras. Então não nos convém estudar algumas porções da palavra de Deus e ignorar outras. Não convém a todos nós. Não nos convém retroceder diante das dificuldades, porque todo ministro, todo pregador, quando ele traz uma mensagem de Cristo, quando ele fala do Senhor, ele vai arrumar problema, muitos problemas. Por quê? Porque ele fala da mensagem do Senhor, ele fala da mensagem de Cristo. Então teremos muitas dificuldades, e estes versículos aqui, eles fazem parte da palavra de Deus, tanto quanto qualquer outro segmento das Escrituras. Não foi isolado esse texto se encontra na palavra. Então não costumamos às vezes expor a Bíblia de forma sistemática. Se às vezes as pessoas têm a dificuldade de entender isso, a importância para mim e para você de expor. Quando se fala em sistemática, um estudo sistemático, se fala um conjunto de critérios organizados.
E um pastor que estuda a Bíblia, Deus na verdade abençoa esse pastor. Um pregador que estuda as Escrituras para ministrar a palavra de Deus, Deus honra esse pregador, porque ele vai fazer o quê? Um ensino sistemático. Nós temos o Espírito Santo de Deus, mas também temos a nossa natureza humana, e é importante nós examinar, observar o que o estudo está querendo nos oferecer. E além de ter o Espírito Santo, além de olhar nas Escrituras, observar os textos sagrados, a importância de fazer esse estudo, a importância de analisar, ter esse conjunto de critérios organizados, organizar a nossa mensagem. E devido à nossa tendência às vezes de separar os textos de seus respectivos contextos e de escolher aquilo que nos agrada, aquilo que nos interessa, ignorando às vezes e esquecendo-nos dos restos, tornando-nos culpados de uma vida cristã pouco equilibrada. Nós acabamos não tendo uma vida equilibrada. Por quê? Porque nós fugimos às vezes dos textos sagrados que se encontram nas Escrituras. Nós corremos, nós fugimos por não às vezes olhar. Pode observar, as pessoas quando pregam sobre Jó, as pessoas amam pregar sobre Jó, mas vai lá no capítulo 42. E aí o ministro de ler o capítulo 42, se nós observar, está lá, Deus vai abençoar, Deus vai honrar Jó, as bênçãos de Deus. Mas aí fala assim, mas lá no capítulo 1 Deus falou que ia matar tudo, ia acabar com tudo. Ou seja, nós fugimos. Eu já vi pregador dizer, eu não prego Jó no púlpito, eu não quero pregar Jó. E muitos ministros, às vezes Deus coloca a mensagem no seu coração, mas ele quer fugir daquilo que talvez Deus está colocando no coração dele, para ele ministrar a palavra do Senhor. Então naturalmente, por sua vez, leva ao fracasso na prática real. Por quê? Porque não tem essa vida equilibrada. Fuja às vezes das Escrituras, da palavra do Senhor. Portanto, para nós é um excelente exercício quando nós pesquisamos o Sermão do Monte, até entendemos essa declaração que Jesus está falando. O porquê que Jesus está trazendo essa declaração? O porquê que ele está ensinando isso? No Sermão do Monte ele entra com um assunto sobre casamento. O porquê que Cristo está falando sobre isso? Então nós podemos compreender facilmente por qual razão procuram evitar uma questão dessa natureza, embora isso não lhes sirva de justificativa, não lhes sirva. Por isso a importância de fazer esse estudo sistemático, observar a palavra do Senhor. Como que Cristo entra no assunto? Ele estava falando de algo e ele entra no assunto para aquele povo no sermão, porque quando a gente fala em Sermão do Monte, as pessoas só pensam que é só as bem-aventuranças, e não é. Não é só as bem-aventuranças. Quando a gente fala do Sermão do Monte, ele envolve o capítulo 5, o capítulo 6 e o capítulo 7. E se você observar esses 3 capítulos, Jesus está voltando tudo sobre a lei. Está voltando tudo no povo do passado, para demonstrar, para mostrar para nós o que realmente nós podemos ser salvos diante dele. E isso é importante, fazer esse estudo. Então, ao abordar esses 2 versículos, lembremos-nos de uma vez mais do seu pano de fundo, ou seja, o contexto. Por quê? Por que Jesus está falando sobre isso? Qual é o contexto sobre isso? Que estudo sistemático que eu vou analisar? O que eu vou observar na palavra? Então essa afirmação é uma daquelas 6 declarações feitas pelo nosso Senhor. As declarações não foi, se fosse o pastor Fernando tivesse falado para vocês sobre isso, vai embora, cai fora. Se é o ensinamento desse homem aqui, cai fora. Mas não é o ensinamento dele. A declaração não é dele, a declaração é do próprio Jesus Cristo Nazareno, que faz essas 6 declarações por nós, pelo nosso Senhor, mediante as quais ele introduz o seu assunto através da fórmula. Qual é a forma que Jesus trouxe? Se você observar todo esse texto, eu já falei na semana passada, mas se você observar lá no versículo 21, lá no versículo 27, lá no versículo 33, lá no versículo 38 e lá no versículo
43, nós vamos observar o quê? Qual é a forma que Jesus utiliza? Ele chega a dizer, todos esses textos que eu citei para vocês, ele fala, ouviste que foi dito. Jesus está trazendo essas 6 declarações, ouviste o que foi dito. Aí ele traz a declaração dele, eu aqui, primeira pessoa, não está dizendo o pastor, eu, no caso Cristo, eu, o Salvador, eu, porém, vos digo. Então, se nós observar essas declarações do Senhor, a gente começa a observar, meu Deus, e a gente começa a estudar, a observar, a nossa mente vai abrir, nós vamos ter o entendimento e vamos fazer o quê? Um estudo sistemático da palavra do Senhor, sabemos o que vamos transmitir, sabemos o que estamos falando, temos ciência daquilo que estamos transmitindo, a autoridade de Deus, porque o pastor, além de ter o Espírito Santo, ele tem que ter a autoridade, ele tem que ter o ensinamento, o estudo, e transmitir para as pessoas aquilo que está realmente escrito na palavra. Não é um estudo dele, é o estudo da palavra. Então Jesus começou afirmando antes disso o quê? Que não viera para destruir. Então, antes de você observar essa forma, essa regrinha que ele acabou de dizer aqui, antes disso ele falou, não vim destruir nada. Eu não vim destruir, e sim para cumprir cabalmente. Ei, é o nosso Senhor, é o nosso Salvador, conforme ele disse, nenhum tio haveria de passar da lei, enquanto tudo não fosse plenamente cumprido. Olha as palavras do mestre, nenhum tio, ai daquele de nós querer tirar algo da palavra, ai daquele de nós que temos o Espírito Santo, querer tirar algo, querer talvez não observar as escrituras do Senhor. Então em seguida aqui, nós encontramos, depois que Jesus afirma isso, em seguida nós encontramos aquelas palavras lá no versículo 19 e versículo 20, vamos relembrar? Vamos ver o que Jesus falou. Ele fala, aquele pois que violar um destes mandamentos, posto que dos menores, e assim ensinar aos homens, será considerado mínimo no reino dos céus. Porém, ou todavia, ou contudo, que os observar e ensinar, esse será considerado grande no reino dos céus. E ele termina, porque vos digo que se a vossa justiça não exceder em muito a dos escribas e fariseus, jamais entrareis no reino dos céus. Qual era a justiça dos fariseus? O que eles fizeram com aquela mulher adúltera? A mulher que foi pega em adultério. O que eles queriam fazer com ela? Queriam apedrejar e queriam matar aquela mulher. Mas Jesus foi contra aqueles ensinamentos dos fariseus e dos escribas. Jesus falou, atire a primeira pedra quem não tem pecado. E saíram todos de fininho. Por quê? Esse é o ensinamento de Cristo, o ensinamento dos fariseus e dos escribas. Eles querem matar, eles querem apedrejar, mas o ensinamento do Senhor Jesus Cristo não. Jesus tem amor, Jesus tem misericórdia, Jesus tem justiça, o que não tinha com os fariseus e com os escribas. Jesus tem amor, tem compaixão com todos nós, igreja. Por isso que ele está dizendo da declaração dele, se não exceder, se for só igual dos escribas e fariseus, você nunca, ou eu nunca veremos o céu. Se for só apenas conforme os dos fariseus, de jeito nenhum. Nós temos que ser transformados por Cristo. Então em seguida, o Senhor começou a expor o seu ensino. Aí Jesus começa a trazer o seu ensino à luz desse pano de fundo, guardando essa informação em mente, e nesses 6 contrastes apresentado pelo nosso Senhor, a qual nós já falamos do versículo 21, já falamos do versículo 22, e agora nós estamos encerrando, antes de entrar ali dos juramentos. A sessão que Cristo está trazendo o quê? Ele comprovava que essa lei aqui, ele não estava comparando ali a lei de Moisés. Jesus não fez isso. Ele não comparou a lei de Moisés com a sua própria doutrina, não, porque era dele. E ele não comparou, mas antes ele comparava essa lei com a falsa interpretação exposta pelos fariseus e também pelos escribas. Eles interpretavam errado,
eles não interpretavam de acordo com o que estava conforme a palavra do Senhor. Então nosso Senhor, Ele não declara que viera corrigir a lei de Moisés. Pode olhar, nenhum momento Jesus está dizendo na Bíblia, ó, eu vim corrigir, tinha algo que eu deixei errado. Jesus nunca erra, o nosso Deus nunca errou, o nosso Salvador nunca fez nada de errado, mas Ele está dizendo, o nosso Senhor, o nosso Salvador, que Ele não declara que viera corrigir a lei de Moisés, porquanto essa era a lei de Deus entregue a Moisés pelo próprio Deus. O propósito do nosso Senhor foi o de corrigir a perversão. O que é? A alteração. A alteração dos fariseus e também dos escribas. Aquele povo, aqueles homens, eles alteravam a interpretação falsa. Meu Deus do céu, isso é um perigo quando nós olhamos em um texto e interpretamos errado. Já imaginou isso? Nós seremos cobrados por aqui que nós falamos. Já imaginou nós interpretar? Assim era os fariseus, os escribas, que Jesus veio trazer o quê? A interpretação falsa, conforme esses escribas e fariseus, que eles vinham ensinando ao povo. Eles mostravam isso para o povo, eles traziam as informações, o texto conforme o agrado deles. Então Jesus, ele honrava a lei de Moisés. Ele honrava, exibindo-a em sua notável plenitude e glória. Assim é o Senhor, e Ele fala, eu vim para cumprir. Ouviste o que foi dito, eu porém, olha o ensinamento de Cristo em primeira pessoa, olha o ensinamento do Senhor. Então naturalmente é exatamente o que Jesus faz com relação ao problema do divórcio. É isso que Jesus está falando. O Senhor estava particularmente interessado em desmascarar o falso ensino dos fariseus e também dos escribas. E olha, eu falo para vocês, hoje é algo que se encontra no meio de nós, aonde as pessoas não conseguem meditar. As pessoas não conseguem às vezes estudar sobre esse texto para que venha ensinar, para que venha falar para a igreja o que realmente ensinava a lei de Moisés, lá em Deuteronômio capítulo 24, versículo 1 ao versículo 4, com o paralelo aqui, lá em Mateus no capítulo 19, que o nosso Senhor refere-se novamente a esse ensino. É importante, tanto eu como você, examinarmos as declarações originais. Muito importante estudar, observar as declarações. Por que Jesus está ensinando? Via de regra, há muita confusão a respeito desse ponto. Muita gente às vezes não estão preparados. Muitas pessoas, e a cultura que nós vivemos hoje, meu Deus, muito pior. Por quê? Por quê, pastor? Olha o que está acontecendo no meio do povo de Deus. Olha o que tem acontecido no meio da igreja. Então a primeira coisa aqui é observar na dispensação mosaica o significado da palavra adultério. É importante a gente ir lá atrás ver a situação, a dispensação mosaica, a qual era o ensinamento. Não é mencionado dentro do ensino referente ao divórcio, e isso pela lei mosaica, a punição para o adultério naquele momento era a morte. Esse era o ensinamento lá do povo da lei. Esse era o ensinamento ali daquele povo que queria os fariseus e também os escribas impor no meio daquele povo. Então sobre a lei, a antiga lei, qualquer pessoa que fosse achada em adultério era apedrejada até morrer. Qualquer pessoa, qualquer vida, qualquer pessoa. Se você observar a antiga lei, qualquer pessoa que era achada em adultério era apedrejada. Mas aí Jesus está trazendo o seu ensinamento. Jesus está trazendo, mostrando, e por causa do adultério, o matrimônio chega ao fim. Todavia, não chegava ao seu término por causa de um processo de divórcio. Não era por conta de um processo de divórcio que chegava ao fim, e sim pela execução da sentença de morte.
Esse era o ensinamento dos escribas e também ali dos fariseus. Mas o nosso Senhor, o nosso Salvador, Jesus Cristo, esse é um princípio aqui importantíssimo que devemos entender com toda a clareza, conforme o ensinamento de Jesus. Qual é o ensinamento do Senhor? O que Ele está trazendo para todos nós? Então, conforme você deve estar informado, geralmente os varões tinham as mulheres em baixíssima conta e haviam chegado ao extremo, essa palavra é importante, ao extremo de que eles tinham o direito de se divorciarem de suas esposas quase por qualquer razão indigna e frívola. Qualquer razão. Podia divorciar, por qualquer razão, eles tinham, ou seja, eles chegaram ao extremo. Por isso que Jesus ensina isso. A mulher, no Antigo Testamento, o povo judeu até hoje, a mulher não é valorizada. A mulher, ela é desprezada. Então, se um homem, por qualquer motivo que fosse, quisesse livrar-se de sua mulher, eis como ele agia: apresentava qualquer espécie de desculpa esfarrapada e, com base nela, divorciava da sua esposa. Assim é um ser humano. Qualquer desculpa ele divorciava. Então 3 grandes princípios foram aqui salientados em relação à lei mosaica, que é importante nós entender. É importante nós observar o que fala a lei, o que a lei ali ensinava naquele período. Então 3 grandes princípios. O primeiro é o princípio do divórcio, de um divórcio limitado a determinadas causas. Esse é o primeiro princípio. Só era permissível quando havia algum defeito, tanto natural, moral ou físico, descoberto na mulher. Esse era o primeiro. Então todas as diversas desculpas que os homens vinham usando e apresentando, agora estavam invalidadas. Por quê? Por conta do ensinamento de Cristo, por conta do ensinamento do Senhor, por conta daquilo que Cristo está dizendo. Então o segundo aspecto frisado pela legislação mosaica era que qualquer homem que se divorciasse da sua mulher teria que dar-lhe carta de divórcio. Então antes da legislação, o homem podia dizer que não mais queria a sua esposa e podia despedi-la de casa, e ela ficava à mercê de todo aquele mundo. Ela era apedrejada até a morte. Então uma mulher repudiada era passível de apedrejamento até morrer. Sim, assim era o povo lá de Israel. Então o terceiro dado pela legislação: o homem se divorciava de sua mulher e lhe dava carta de divórcio, e com essa carta na mão, ela tinha o direito também de casar-se com algum outro homem. Assim ela tinha essa carta. Então quando ela recebesse essa carta, ela poderia casar com uma outra pessoa e ela não seria apedrejada. Ela não ia viver sobre a rua. E quando examinamos a legislação mosaica, está muito longe daquilo que os fariseus e os escribas ensinavam a respeito. Por quê, pastor? É só a gente ir lá em Mateus 19, a gente vai entender qual era o ensinamento dos fariseus, qual era o ensinamento dos escribas. Então o seu objetivo era de impor certa ordem a uma situação que se tornara inteiramente caótica. Eles queriam impor. Assim eram os escribas e os fariseus. Então a lei de Moisés, ela nunca ordenou ao homem divorciar-se de sua mulher. Tudo quanto ela fazia era dizer a um homem, e eu confiro para você esse texto: se você quer divorciar de sua mulher, só poderá fazê-la segundo tais tradições. Esse era o ensinamento. Entretanto, os fariseus e os escribas, conforme o Senhor Jesus Cristo deixou particularmente lá no capítulo 19 de Mateus, quando falava sobre o mesmo tema, ensinava que Moisés ordenava sobre o divórcio.
Se você ir lá em Mateus 19, se nós observar o texto da palavra do Senhor, o ensinamento que ele estava aqui trazendo, lá no texto de Mateus capítulo 19, os fariseus e os escribas ali, eles chegaram ao extremo de ensinar que se um homem deixasse de gostar de sua esposa, por qualquer motivo, encontrasse nela algo que lhe parecesse insatisfatório, um certo sentido, isso constituía uma impureza na mulher. Esse era o ensinamento deles. Mas observa o ensinamento de Cristo. Esse era o método de interpretar a lei dos fariseus e escribas, e na realidade eles estavam fugindo da lei. Eles fugiam tanto no que concerne à letra, como quanto no que concerne também ao seu princípio básico. Eles queriam pegar Jesus Cristo. Eles queriam ali olhar para Jesus. O nosso Senhor colocou a questão como segue: também foi dito. Assim diz o Senhor, pois isso é o que todos têm ouvido da parte dos escribas e também ali dos fariseus, a qual foi falado para Moisés. E qual então é a coisa importante para aquele que repudiar a sua mulher? Qual é a coisa importante? Que ele dê a ela uma carta de divórcio. E a lei de Moisés havia determinado esse preceito. Se nós observar aqui em Mateus capítulo 19, versículo 3, vieram a ele alguns fariseus e o experimentavam, perguntando: é lícito ao marido repudiar a sua mulher por qualquer motivo? Versículo 4, então respondeu ele: não tendes lido que o Criador desde o princípio. Jesus, ele vai contra os fariseus e escribas, ou seja, Jesus, ele vai de encontro com os ensinamentos dos fariseus e escribas, que queria falar sobre a lei de Moisés. Mas Jesus falou assim: mas como foi no princípio? Jesus volta lá no primeiro, lá quando foi criado Adão e Eva, e ele continua com o texto. Então respondeu: não tendes lido que o Criador, no princípio, o fez homem e mulher, e que disse: por esta causa deixará o homem pai e mãe, e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Esse era o ensinamento de Cristo. Esse era o ensinamento do Senhor Jesus Cristo. O nosso Senhor colocou a questão como segue também dito. Então, no entanto, os escribas e fariseus haviam perdido de vista o verdadeiro significado do matrimônio. Por quê? Eles tinham que separar de qualquer jeito. Não gostei, tem que separar. Então, dessa maneira, o ensinamento mosaico havia sido pervertido pelos escribas e também pelos fariseus. Mas aí Jesus chega com o seu ensinamento. Isso nos conduz à nossa terceira e última principal divisão, que dizia nosso Senhor: eu, porém. Olha o ensinamento dele: eu, porém, vos digo, qualquer que repudiar a sua mulher, exceto em caso do quê? O que está escrito aí? Relações sexuais ilícitas. É o que está escrito na palavra do Senhor. É o que se encontra escrito nas Escrituras: a expõe a tornar-se adúltera, e aquele que casar com a repudiada comete adultério. Está lá no versículo 32 do capítulo 5. Ora, a declaração que se encontra em Mateus também 19, capítulo 19, versículo 3 ao versículo 9, é extremamente útil e importante, quanto mais importante quando ocorre a interpretação desse ensino. Nós começamos a observar, por ser uma explicação mais completa daquilo que o nosso Senhor disse aqui em forma de sumário. Então, ou seja, eu tenho o texto aqui de Mateus capítulo 5, eu observo todo o contexto, mas eu posso ir no contexto também de Mateus capítulo 19. Eu consigo observar o que o texto está nos orientando. Então os fariseus e os escribas haviam perguntado de Jesus, visto que procurava apanhá-lo em uma armadilha. Eles queriam pegar Jesus em uma armadilha, queria mostrar para o Senhor, e ele falava: é lícito ao marido repudiar a sua mulher por qualquer motivo? Assim era o ensinamento deles.
É lícito fazer isso? Eles estavam realmente jogando com tudo quanto tinha ao fazer essa indagação, pois eles mesmos sanciavam esse tal ensino. Eles mesmos queriam trazer esse ensino, e então o Senhor lhes deu uma resposta. Senhor, o nosso Salvador Jesus Cristo trouxe uma resposta: qualquer que repudiar a sua mulher, exceto em caso de relações sexuais ilícitas. Isso é importante. Eu não vou interpretar muito para vocês, porque, olha, às vezes tem pessoas que vai querer, sabe? Mas vou deixar o texto. O importante primeiro é o que Jesus, qualquer que repudiar, ele responde lá para os escribas e fariseus: qualquer que repudiar sua mulher, exceto em caso de relações sexuais ilícitas. Bem claro, bem simples de entender. Observa que Jesus, ele retrocede até o tempo anterior dada a legislação mosaica. Ou seja, isto é, a lei dada no tempo lá da criação do homem. Qual foi a lei dada lá na criação do homem? Qual foi a lei? Qual foi a lei dada lá na criação? Porque as pessoas tentam interpretar, as pessoas tentam buscar, tentar de todo jeito. Eu sei que muitas pessoas passam por dificuldades na vida, mas muita gente procura tentar trazer uma interpretação. Mas Jesus, ele fala como foi lá na criação. Ele acaba com os fariseus e escribas. Ele tira tudo dos fariseus e escribas. E quando Deus criou a mulher para ser ajudadora do homem, ele fez aquela grande afirmação, tornando-se os dois uma só carne. Os dois uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, isso aqui tem que tomar cuidado, porque tem muita gente que usa como jargão na igreja contemporânea. Portanto, o que Deus ajuntou, não o separe o homem. Brinca para mim. Brinca. Vai brincando. O que Deus ajuntou, não separa. Aí usa como jargão na igreja contemporânea. Então tudo isso, existe algo de natureza, meus irmãos, indissolúvel, ou seja, inseparável. É inseparável. O matrimônio não consiste em um contrato civil. Nós temos uma lei brasileira, mas eu quero que você entenda que o matrimônio não consiste em um contrato civil e nem um sacramento apenas. Não, o casamento é algo mediante o que duas pessoas, marido e mulher, torna-se uma só carne. Esse é o ensinamento de Cristo. Esse é o ensinamento do nosso Senhor Jesus Cristo. Então tudo isso, existe algo de natureza indissolúvel, ou seja, inseparável. O nosso Senhor, ele retrocedeu até aquele primeiro princípio básico. Volta lá em Gênesis. Qual é o princípio básico? Qual é o ensinamento do Senhor? E quando Deus criou a mulher para o homem, essa foi a intenção dele. Isso foi o que ele indicou e ordenou. A ordem é do Senhor, a fórmula é do Senhor, o jeito é do Senhor. Sabe qual é o problema às vezes da igreja contemporânea? Sabe qual é o problema dos jovens? Sabe qual é o problema de muitas pessoas às vezes que se encontram? As pessoas, eles pensam em casar para divorciar. Esse é um grande erro. Não se casa para divorciar, se casa para ficar junto. Esse é o grande erro da igreja contemporânea. Eu vou casar, se não der certo, eu separo. Não é o ensinamento de Cristo, não é o ensinamento do meu Senhor. E ele traz o princípio básico, tornando-se os dois uma só carne. Os dois, uma só carne. Esse é o ensinamento de Cristo. Esse é o ensinamento do Senhor. O nosso Senhor Jesus, ele retrocede ao tempo da criação, ao ponto de vista
original de Deus a respeito do matrimônio. Oremos ao Senhor. Quero orar por você ou por todos que estão em casa. Soberano Deus, eterno Pai que estás no céu, nós estamos aqui mais uma vez, Senhor, agradecendo ao Senhor por esta palavra, agradecendo ao Senhor por este privilégio, Pai, que nós venhamos entender, compreender, Senhor, a sua palavra que é fiel, a sua palavra que é pura, a sua palavra que transforma, a sua palavra que justifica, a sua palavra, Senhor, meu Deus, meu Pai, que traz vida, vida com abundância. Oh Espírito Santo de Deus, quantas vidas, Pai, quantas pessoas, Pai querido, Pai amado, ouviu, Senhor, a sua palavra, quantas pessoas têm sido alcançadas pela sua palavra. Oh Espírito Santo de Deus, nós estamos aqui orando, nós estamos aqui, Senhor, onde esta pessoa, Senhor, teve o privilégio, Pai querido, de ouvir, Senhor, a sua voz. Pai, que o Senhor venha curar, Pai querido, venha restaurar aquele mãe, aquele pai em desespero pelo seu filho, esse filho, Pai, que está em desespero pelo pai, pela mãe, esta pessoa que está na solidão, esta pessoa que está ansiosa, depressiva, Espírito Santo, esta pessoa, Senhor, que não sabe mais o que fazer, que se encontra distante da sua presença, esta pessoa, Pai, que está angustiada, está triste, esta pessoa, Pai, que um dia, Senhor, esteve presente, Pai querido, conosco, e hoje, Pai querido, está distante. Senhor, esta pessoa olhou para o homem, esta pessoa deixou de olhar para o Senhor, esta pessoa deixou, Senhor, de cumprir as metas, os objetivos, Pai, diante do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pai, nós estamos aqui para te adorar, nós estamos aqui, Pai, esse culto é para o Senhor, e eu creio que esta vida desta pessoa que está enferma, ela pode ser curada pela mensagem, ela pode ser alcançada, Pai, pela pregação do Evangelho, e eu creio, eu creio, Senhor, somente o Senhor, a honra, a glória, somente o Senhor, Pai, a providência, a restauração, somente o Senhor é quem pode mudar o caminho do homem, a direção do homem, somente o Espírito Santo de Deus para convencer esta pessoa que está afastada, esta pessoa que está parada, esta pessoa, Pai, que participa da ceia, mas ainda necessita ter um encontro com nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Senhor, o nosso pedido, Pai, é que o Senhor sustenta, é que o Senhor ajuda, é que o Senhor cuida, Pai, desta vida, desta alma, uma ovelha, Pai querido, que se encontrava perdida, mas foi alcançada pelo verdadeiro pastor. Oh Espírito Santo, continue ajudando, protegendo, guardando e livrando de todo mal, é o nosso pedido, em nome de Jesus Cristo. Amém, meus irmãos. Deus abençoe você de casa. Deus abençoe aqui também a todos vocês.